O item 2, prosseguindo na aula Desafios Contemporâneos da Igreja, o item 2 tem o tema: a Igreja deve continuar tendo a Bíblia como regra de fé e prática. Bom, nesse tópico eu vou fazer uma análise de alguns comportamentos propostos por alguns teólogos sobre a Igreja e a sociedade, tá bom? Sobre como adaptar a doutrina bíblica que teria sido escrita numa época diferente, foi escrita, mas que agora deveria ser adaptada para os nossos dias. E aqui eu questiono essa adaptação, porque nessa adaptação ele diz que, por exemplo, o cristianismo não é o único representante de Deus na Terra. Ele pode ser até o mais eficiente, mas outras religiões também representam Deus. E essa é a suma desse capítulo. Muitas correntes teológicas têm procurado colocar a igreja em uma posição que não desagrade o mundo. Pregam uma teologia que visa colocar o cristianismo sem confronto de opinião, tá bom? Então, nessas propostas, a opinião do cristianismo seria compatibilizada com o que o mundo acredita, o que a sociedade acredita hoje. Bom, vou citar aqui 4 correntes. 2.1, liberalismo teológico. 2.2, a chamada teologia da crise. 2.3, a teologia do evangelho social. E 2.4, a teologia do cristianismo sem religião. Então, primeiramente, o liberalismo teológico, no slide 21. O pai do liberalismo teológico foi o teólogo e filósofo alemão Friedrich Schleiermacher. Confesso que esse nome é complicado, né? Alguns temas que esta corrente defendia: não há religiões falsas e verdadeiras, todo caminho leva a Deus, o cristianismo é a religião mais eficiente, porém não é a única eficiente para levar o homem a Deus. Então, já vimos aí esses primeiros 3 tópicos do liberalismo teológico que o propósito era compatibilizar, ainda que denegrisse o cristianismo e fosse contra as palavras de Jesus, né? Tá bom? Dizendo que há um caminho, tá ok? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, não existe caminhos, existe apenas um caminho. Prosseguindo, as escrituras são de inspiração humana. O teólogo alemão Johann David Michaelis defendia que a teoria da inspiração divina das escrituras deveria ser abandonada. Por que ele defende isso? Porque se você defende que a Bíblia é a palavra de Deus, a inspirada palavra de Deus, você não pode mudar, tá bom? Todo o conceito, todas as palavras de Jesus. Mas se você defende que elas são de inspiração humana, tá bom? Aquela era a inspiração humana para aquela época, é o que o teólogo quer defender. E ele também dizia: o cristianismo não tem como ser vivido pelo homem moderno. Ensinavam que ele deveria ser substituído pelo materialismo evolucionista. Ensino defendido pelo teólogo alemão David Friedrich Strauss, em sua obra A Antiga e a Nova Fé. Tá bom? Então, a fé cristã ela vai ser colocada, vamos dizer, como algo ultrapassado. Tá bom? A antiga fé, que a nova fé deveria ser diferente. Então, eles defendem que as escrituras são de inspiração humana, tá ok? Que deveria ser abandonado, e o cristianismo não tem como ser vivido pelo homem moderno. No slide 23, ele diz que o homem não tem como ser vivido pelo homem moderno. E diz que o evangelho de Jesus tem que ser julgado pela lógica histórica e filosófica, tá bom? Ou seja, o que se defende hoje em termos de história e de filosofia
e isso vai ser usado para julgar o Evangelho de Jesus. O problema é que história, eles consideram a Igreja Católica como sendo uma instituição cristã. Isso é um erro terrível, tá bom? A Igreja Católica, ela foi uma fundação do Império Romano e ela nunca foi igreja cristã, ela foi uma instituição política criada pelo Império Romano. Os teólogos católicos, alguns até defenderam a Bíblia de forma correta em alguns pontos, mas em outros não. Agostinho, o mais nocivo deles, por exemplo, ele defendeu a morte dos cristãos que não concordavam com ele, principalmente no batismo infantil, por exemplo, tá bom? Então, por outro lado, ele defendeu a Trindade, que nós acreditamos está correto. Mas eram teólogos da Babilônia apocalíptica. Tudo que eles inseriram de novo no catolicismo, e alguns colocam no cristianismo, tem que ser abandonado, tá bom? A doutrina da Trindade, ela já era defendida na história da igreja. E outro ponto que eles defendiam: não somos mais cristãos, somos apenas religiosos. Olha só que absurdo, né? Nós somos religiosos porque religioso é aquele que busca a religação com Deus. Isso é ser religioso. Todo cristão tem que ser religioso, porque religioso significa isso. Alguns criaram um novo significado para o termo religioso, tá bom? Mas religioso significa simplesmente aquele que busca a religação com Deus. Mas dizer que nós não somos mais cristãos, somos apenas religiosos, está errado. 2.2, a chamada teologia da crise, também chamada de teologia dialética. Tem como pai Emil Brunner, um teólogo suíço, doutrinas que Emil Brunner também defendia. A Bíblia não é a palavra de Deus, partes dela têm a palavra de Deus. Então, com esse conceito, ele podia rejeitar algumas partes. Segundo, tem outras revelações fora da Bíblia, que seriam revelações também com autoridades para estabelecer doutrina, né? Está errado também. A Igreja Católica cometeu um erro semelhante, acreditando que a tradição tinha autoridade para estabelecer doutrina. Por isso estabeleceram doutrinas como Maria nasceu sem pecado, Maria permaneceu virgem, Maria não morreu, mas ascendeu aos céus, tá bom? E que Maria é mediadora entre Deus e os homens, e que Maria é mãe de Deus. Então, todas essas doutrinas foram estabelecidas pela tradição, e eles defendem que a tradição tem a mesma autoridade da Bíblia. Aqui eles dizendo que tem outras revelações fora da Bíblia, o que vai acontecer? Eles vão então pegar doutrinas de outros grupos, de outras religiões, e vão dizer: essas doutrinas também são certas, ainda que estejam indo de encontro com o que a Bíblia ensina. Terceiro, a Bíblia não é a base da fé cristã. Olha só. E quarto, a verdade pode ser achada também no filósofo, no ateu ou em uma seita. Então, esses ensinos, eles, claro, vão descaracterizar o cristianismo, tá bom? E qual é o propósito? O propósito, é claro, é adequar ao que é ensinado, tá bom, pela sociedade atual, principalmente o surgimento do socialismo, né? Número 2.3 no slide 25. A teologia do evangelho social recebe esse nome porque seus teólogos propunham uma aliança entre cristãos e marxistas, porque criam que assim seria estabelecida a justiça social. E eles vão até defender que os apóstolos praticaram o comunismo defendido por Marx quando vendiam tudo, tinham tudo em comum, diz o livro de Atos. Aquele lá era um tipo de comunismo voluntário, em que os cristãos estavam entregando seus bens. O comunismo nunca foi voluntário, o comunismo de Karl Marx, que é o comunismo chinês atual, tá bom? As pessoas simplesmente perdem as suas posses, elas não entregam. O slide 26 diz: criam em Jesus, mas ensinavam que o homem pode viver bem sem Deus e sem religião. Todas essas correntes têm como finalidade descaracterizar o cristianismo e compatibilizá-lo com os conceitos modernos. Tá bom? O que
claro, sabemos que está errado, né? A Bíblia, ela é a palavra de Deus e o cristão tem que continuar acreditando e defendendo que ela é a palavra de Deus, ainda que ela tenha que apontar que as outras religiões estão erradas. Isso não é perseguir as outras religiões, tá bom? Nem desrespeitá-las, tá bom? Esse é o nosso ponto de vista, é o que a Bíblia defende. Para concluir, o slide 27, eu coloquei aí algumas perguntas, duas perguntas importantes. Perguntas que ouço as pessoas fazendo. Por que o cristão se acha no direito de criticar as outras religiões? No mesmo sentido que as outras religiões têm direito de nos criticar também. Um espírita coerente, ele vai dizer, olha, vocês não vão alcançar a perfeição porque vocês não passam por diversas encarnações. Em que isso me ofende? Não me ofende nada, ele tem direito de ter o ponto de vista dele. Outra, por que o cristão acha que só eles estão no caminho certo? Porque a Bíblia diz isso e nós acreditamos que a Bíblia, ela é o único livro inspirado por Deus. Ao ouvir essas indagações, o cristão tem que se posicionar com a verdade, com o que ele crê, e não propor uma forma de agradar aos questionadores. No slide 28 eu coloquei um pensamento de um filósofo, Voltaire, que não era um filósofo cristão, né? Tá bom? Mas ele falou algo bem interessante. Ele disse: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Tá bom? Então, liberdade de expressão significa isso. Eu não estou agredindo ninguém, apenas estou dizendo que, olha, a Bíblia Sagrada, ela é o único livro inspirado por Deus. Jesus Cristo é o único caminho para a salvação da humanidade. Um cristão não pode pregar diferente.